Boa noite, pessoal. 8h30. 8. Ih, tô louca. Tô no horário antigo ainda, liga não. Eita, deixa eu arrumar isso aqui. 9h31. Estamos no ar para a nossa segunda aplicação de ferramenta mental do desafio transformação em 30 dias. Quem tá empolgado como eu, hein? De ver a balança caindo 1 quilo, 500 gramas, 2 quilos, já na primeiríssima semana, gente. Que maravilha, hein? Que maravilha. Quem tá feliz de ter tirado foto na segunda semana e ter reparado que a coach reparou que não tem mais celulite no popô, que o braço tá ficando magrinho. Bom, queria dar uns avisos aqui pra vocês justamente sobre o desafio, tá? O que acontece? Algumas pessoas fizeram a detox completa, outros adaptaram, enfim, cada um fez. Quem fez a detox fez da melhor maneira, óbvio, que podia fazer. Então, o que aconteceu? Teve gente que... Oi, Tayane, boa noite. Quem mais tá aqui? Deixa eu arrastar. Não dá pra ver quem é a outra pessoa ainda, mas tudo bem. Voltando. Quem conseguiu fazer a detox de alguma maneira, seja fazendo só os sucos nas pequenas refeições, seja fazendo ela toda, seja cortando toda a parte de massa, arroz, feijão, enfim, com certeza perdeu alguma coisa, perdeu peso, tá? E aí o que pode estar acontecendo? Se você entrou para academia durante essa semana, ou se você já fazia algum exercício e acrescentou algum outro que tenha resistência, por exemplo, se você fazia zumba só e passou a fazer também uma aula de circuito funcional, você vai ter um certo ganho de massa muscular. Pode não ser muita coisa, mas com certeza vai ter alguma coisa. Principalmente se você já veio de uma época fazendo exercício, estava parado, voltou agora. Existe uma coisa chamada memória muscular, mas que eu não vou falar sobre isso hoje, tá? Hoje eu vou explicar essa situação de peso mesmo. Então, o que pode acontecer? Você pode ter tido uma perda bem significativa na semana passada, óbvio, porque vocês viram o cardápio como é que estava bem limpinho, bonitinho. E essa semana, o cardápio já foi mais normal. Eu só pedi para vocês evitarem arroz e feijão, ou se continua comendo, come metade do que estava comendo, abusar das saladas, continua, entendeu? E principalmente evitar pães, bolos, biscoitos, tá? Por isso que quando me perguntaram lá no grupo se, acho que foi a Tayane mesmo, né? Posso comer Nesfit? Eu não aconselho, mas assim, pode, gente. Vocês podem fazer aquilo que for conveniente para vocês. É claro, racionalizando a escolha, ok? Esse é o ponto principal aqui do nosso desafio, é você conseguir racionalizar aquilo que você está fazendo, entendeu? Então assim, entre aquele monte de biscoito que tem de lanche na tua empresa e comer 3, 4 biscoitinhos Nesfit, óbvio que a gente põe na balança, né? Eu vou preferir que você faça uso do Nesfit ao invés de ficar comendo cookie da Balduco. Eu falei marca porque aqui é só a gente mesmo, né? Então, deixa pra lá. Então o que pode acontecer? Pode ocorrer uma leve recuperação de peso. O que é preocupante? É preocupante a partir do momento em que você se sente mais gordo, tá? Porque o problema não é exatamente o ganho de peso em si, porque o ganho de peso você pode ter perdido muito líquido, agora está recuperando, a dieta estava bem restritiva para quem fez, entendeu? Nem todo mundo fez, então nem todo mundo vai ter esse tipo de questão, tá? Então isso pode sim acontecer, pode acontecer de você recuperar meio quilo, 1 quilo talvez, mas enfim, não fique desesperado, porque isso é adaptação mesmo, tá? A gente saiu de um cardápio detox, estamos voltando para um cardápio com uma redução de carboidrato, porém razoavelmente normal, ok? Beleza? Ninguém desanima, ninguém fica assustado se isso acontecer. E uma coisa também que acontece é que como vocês se veem no espelho todo santo dia, vocês acabam não reparando algumas diferenças, entendeu? Só se ela for muito gritante. E pra mim, algumas diferenças que pra vocês de repente é pouco ou até imperceptível, é gritante.
Então, se eu vejo uma pequena diferença, eu vou falar, ó, você não viu isso, mas eu enxerguei isso aqui. Ou talvez você esteja focado só no perfil da barriga, mas não reparou que teu braço diminuiu. De repente, eu vejo, porque muitos de vocês eu vejo todo dia, né, gente? Então, assim, você que se olha o tempo inteiro, não o tempo inteiro, tipo o dia inteiro, mas você se olha várias vezes no espelho. E eu que às vezes te vejo uma vez por dia, eu vou reparar que teu rosto tá mais fino, entendeu? E vocês vão reparar que alguma roupa tá caindo melhor, tá? Então, segura o tchan se essa parte da balança acontecer. Balança não é tudo e é por isso que eu peço as fotos, ok? Deu tempo de entrar uma galera. Quem não entrou agora, vai entrando, enfim. E quem não conseguir ver tudo, pode deixar que vai ficar gravado aqui. Como eu fiz na semana passada também, vai ter o link do YouTube, tá? Porque eu vou colocar lá, porque YouTube realmente é mais fácil de achar do que você ficar passando aqui no Facebook, né? E até porque quem não tem Facebook tem que poder ver as ferramentas também, por isso que eu tô colocando no YouTube. Certo? Vamos começar então. Hoje, gente, eu vou falar... Toda semana, na verdade, eu vou falar sobre como a gente vai treinar o nosso cérebro, tá? Nosso cérebro, ele não é exatamente um músculo, mas ele precisa de treinamento, né? Como eu falei na semana passada, você não chegou na escola sabendo tudo. Você foi estudar, você foi aprender. E para fixar aquele aprendizado, você tinha que estudar. Você tinha que pegar a matéria, fazer os exercícios, ler a matéria para fazer os exercícios, para aquilo ali fixar na sua mente. Tanto que muitas coisas que foram bem explicadas, que foram bem exercitadas na época da escola, eu aposto que você nunca mais esqueceu. Eu nunca mais esqueci o dia que minha professora de anatomia falou que o rádio ficava aqui, que esse osso aqui era o rádio, esse osso aqui era a una, e pra gente não esquecer, a gente tinha que lembrar que o rádio tem antena. Então, a antena do rádio. Nunca mais esqueci onde é o rádio. Nunca mais. Ok? Ah, e tíbia e fíbula, que são os dois assinhos da perna. Final da perna, como é que eu vou fazer aqui? Ai, não dá porque eu não faço yoga. Mas vocês entenderam, né? É fíbula e tíbia. Fíbula é para fora, F de fora. A tíbia é para dentro. Então, também nunca mais esqueci tíbia e fíbula. Mas vamos lá. Vocês... Eu vou explicar pra vocês por que o emagrecer é tipo aprender a dirigir. Não só emagrecer, eu digo emagrecer porque o nosso grupo ele é específico para emagrecimento. A minha formação de coach ela é específica para emagrecimento, mas eu acho que eu poderia colocar que tudo na vida é como aprender a dirigir, inclusive ou aprender a dirigir, né? Tô engraçadinha hoje, engraçadinha sem gracinha. Enfim, então, hoje eu vou explicar como você irá fazer para aprender a emagrecer. E aí, a gente vai usar essa metáfora de dirigir, ok? Para você poder entender que o processo de emagrecimento fica no nosso subconsciente. Como é que aquela situação de piloto automático que eu falei é realidade. Na minha mentoria, na formação que eu tô... Desculpa, mais uma vez esqueci de tirar as notificações do WhatsApp. E eu não vou parar agora pra fazer isso, né? Ontem eu lembrei e hoje eu esqueci. Ontem na live da página. Bom, voltando, desculpa, gente. Lembra daquela situação que eu falei de piloto automático, de anseio, rotina, recompensa? Isso tudo está no nosso subconsciente. Por exemplo, aprender a dirigir. Quem aqui souber dirigir vai entender o que eu vou falar. E quem não souber, eu espero que um dia vocês aprendam, porque dirigir é muito bom, gente. Eu adoro dirigir. Tem gente que detesta, mas eu adoro. E aí você já repararam num iceberg, seja no Discovery Channel, ou mesmo naquele filme Titanic, né? E aí, ou em várias postagens, né, de Facebook, a gente vê falando principalmente sobre iceberg na mente, ou então em clientela, no marketing. O marketing, eu tô percebendo que ele usa muito isso, essa questão de captação ligada ao iceberg. Eu achei bem interessante, mas esse assunto não é para aqui, né? Então, e assim a gente vai pescar como é que tá funcionando isso no cérebro. A ponta do iceberg, ela é 5%
tá? Do nosso cérebro. Ui, peraí. 5% do nosso cérebro. E é o nosso consciente, tá? Essa ponta do iceberg é o nosso consciente. E o resto são os 95%, eles são o nosso subconsciente. Então, o que acontece nesse processo de emagrecimento é que a gente tem que fazer com que as nossas ações e tudo que a gente aprender durante esse processo, elas passem a ficar no piloto automático, daquele jeitinho que eu falei antes, né? E aí, você começa a aprender a emagrecer. Eu vou também falar uma coisinha no final que tem bastante a ver com essa parte, tá? Vai ser mais pro final. E aí, como é que você vai comparar isso com aprender a dirigir? Então, você sabe que nós temos 4 fases de aprendizado durante o processo de emagrecimento. E para que todas elas fiquem lá no subconsciente, para que elas entrem no nosso piloto automático, tô ficando corcunda. A gente tem que realmente criar uma maneira de fazer essas ações sem pensar muito, tá? Sem que aquilo seja, como é que eu posso dizer? Sem que você precise parar o tempo inteiro para decidir. Porque, por exemplo, você tá lá nos seus 12, 13 anos, tá? Os homens principalmente, não sei as mulheres, eu sonho em aprender a dirigir, sei lá, desde que eu me entendo por gente. Sonhava, né? Porque hoje eu sei. E você nem sabe que você é capaz de dirigir, na verdade, mas você brinca de dirigir. Se teve boneca quando era criança, se teve aquelas Barbie no carro e tal, você colocava a Barbie lá pra dirigir. Se você é um menino e tá me assistindo agora, um dos meninos do grupo, aí você brincava de carrinho. Então, assim, você não sabia que você era capaz, mas você tinha isso na sua mente, entendeu? E aí você fez 18 anos e vai pra outra escola. E aí, nessa hora, você tem um instrutor, você passa por todo aquele processo de Duda, né? Que a gente tem aqui no Brasil. Duda, aula teórica, e aí vem a aula prática. E aí na aula prática você tem um instrutor do seu lado. E ele vai te explicando os movimentos, tá? Quando eu aprendi a dirigir, a primeira coisa que meu instrutor falou foi: vamos tirar esse pé de chumbo. E aí você vai aprendendo a como ver a aceleração, onde é o freio, onde é a embreagem, como passa a primeira marcha, em que momento passa a segunda marcha, terceira, quarta, por aí vai. Em que momento você retorna essas marchas, em que momento você liga a seta, onde é a seta, como é a seta para a direita, como é a seta para a esquerda. E isso tudo você vai treinando. E lá naquelas 30 horas de aula prática, você vai treinando todos esses movimentos. O que acontece? Eu aposto que eu fazia mais ou menos 1 a 2 aulas por dia, na época que eu tirei a carteira. E paguei mais umas 10 aulas porque eu gostei de dirigir, eu queria dirigir mais. E ficou automático, assim, depois da 5ª aula, ficou automático. Você não pensa mais, você pensa, vou pra direita, mas você tem um raciocínio, você para decidir que vai jogar a seta pra direita, entendeu? Você sente o carro. É engraçado falar isso, mas você sente o carro. Então você sente quando ele pede para passar a marcha, você sente quando ele pede para voltar a marcha. Você não pensa, você não racionaliza que você tem que jogar a seta para a direita ou para a esquerda, que você tem que pisar na embreagem quando passa a marcha e soltar. Você não pensa que você segura a embreagem quando freia. Vocês estão entendendo? Vira uma atividade cerebelar. E tudo que é cerebelar, a gente nunca esquece e não racionaliza. Não entra numa decisão consciente, você simplesmente sabe o que fazer. Entenderam? Quando você vai passar batom, você consegue passar batom e passar a marcha. Quando o celular toca, o que está errado, parêntese, isso está errado, mas eu vejo acontecer muito, então vamos lá. Quando o celular toca e você está dirigindo, você de repente coloca no Viva Voz, ou não atende, ou coloca no Viva Voz, ou de repente atende porque o sinal está fechado, e você também não para pensar
que você vai acelerar, soltar a embreagem, vai passar a primeira, não sei o quê. Isso vai automático. E é assim o processo de emagrecimento. É assim o processo de escolhas, tá? Que a gente está treinando aqui para fazer. Hoje, ontem, na verdade, a gente estava conversando e o que aconteceu? Eu fui, não chamada atenção, vamos colocar assim, mas chamaram a minha atenção para um detalhe, que é essa questão de escolhas. Eu sempre tento evitar falar, vamos emagrecer 10 quilos em um mês. Essa nunca foi a minha proposta real, entende? A minha proposta real, óbvio, que é que todo mundo emagreça. Inclusive, eu postei a foto no grupo para todo mundo ver. Mas, principalmente, ensinar a escolher. Quando eu atendo na nutrição, eu costumo falar para os meus pacientes que eu não quero que eles fiquem dependentes de mim a vida inteira. Eu quero que eles sigam o caminho deles, que eles aprendam a alimentação, que é melhor para eles. E, com isso, eu dou alta. E aí tem que voltar 2 vezes por ano, 1 vez por ano, volta para fazer um cuidado mais restrito, porque, sei lá, tem um casamento, tem o verão, enfim. É assim que eu acho que tem que funcionar. Você tem que fazer a pessoa sair do casulo e ela virar uma borboleta e voa. Ficou meio esquisito, né? Mas deu para entender. Então, toda essa questão, toda aquela ferramenta que eu fiz na semana passada sobre perguntar o que você pensa antes de comer, em que momento você tem mais fome, o que você tem vontade de comer nesse momento. E aquilo que eu falei ontem na live também sobre a ansiedade tem tudo a ver com o treinamento, entendeu? Então, assim, quando eu falo para você pensar na recompensa que você quer para amanhã, tô fazendo assim para amanhã, não é para amanhã. Na recompensa que você quer lá pra frente, é justamente isso. Não é que você, Tamara, eu não vou, não como mais chocolate. Se isso não te faz falta, ok. Se isso tá te causando dor, aí não, entendeu? Porque a proposta não é que você fique sem fazer as coisas, é que você saiba aonde você vai fazer. Como, por exemplo, todo mundo que tá no grupo, então eu posso falar tudo o que acontece no grupo. Ok? A Tayane faz aniversário esse mês, perto do meu aniversário, inclusive, eu acho, né? Acho que é dia 30, 31. E ela tá no processo de emagrecimento com a gente, ela tá aqui no grupo também. Eu vou repetir essa história porque talvez tenha passado direto e muita gente do grupo não viu. E todo mundo já reparou que o trabalho dela tem aqueles lanches tentadores de cookie, de outros biscoitos, refrigerante, enfim, aquilo ali que é gostoso, gente, vamos combinar, é gostoso, sim e tal. E aí, diante da recompensa que ela quer lá pra frente, diante do objetivo que ela traçou pra ela mesma, ela não fica mais, ela não come mais aquilo, entende? Aquilo tá causando dor pra ela? Eu acredito que não. Aliás, eu tenho certeza que não, porque eu converso com ela quase todo dia e eu vejo a animação dela e todo mundo tá vendo a animação dela no grupo. Então é impossível você achar que a pessoa tá sentindo dor naquilo. E aí, teve a festa de aniversário antes do mês, em que ela contou que não ficou pra não cair em tentação. Tá errado? Não. Tá certo? Tá pra ela. O foco dela está sendo outro. E de repente a escolha dela não é ficar ali comendo besteira na comemoração de aniversário antes do mês. Ela preferiu não ficar. Ela podia ter ficado, podia não ter comido. Mas vai saber se ela ficasse, ela ia resistir ou não. Então isso, gente, é muito pessoal. O que eu quero que vocês entendam é que não necessariamente vocês precisam desistir de uma vida social para fazer o processo de emagrecimento. Porque a ideia é exatamente ao contrário. É você continuar fazendo o que você faz. E aí, vamos entrar na parte de eventos. Tamara, tem um aniversário no fim de semana, como é que eu faço? Bom, a primeira ideia que eu vou te dar é que horas vai ser o evento. Vai ser de noite? Muito tarde? Vai ser um almoço? Se for à noite, tente fazer uma refeição pelo menos umas 2 horas antes de ir pro evento.
Isso, claro, não te proíbe de comer nada que tiver na festa, tá? Você pode comer o seu salgadinho, pode tomar o seu refrigerante, sim, se quiser. Se não quiser ficar ok também, ok, tá? Mas aí racionaliza, aí é que vem o treinamento. Você já está pronto e sabe que você tem que fazer escolhas melhores num momento como esse. Então, muito provavelmente a sua escolha será: eu comia cerca de 5, sei lá, 10 salgadinhos, mais o bolo, mais uns 5 brigadeiros, e me entupia de refrigerante. E aí eu te pergunto, isso vai continuar acontecendo quando você for num aniversário, quando você for numa festa? Eu aposto que não. Porque agora você sabe que todas as suas ações de antes trouxeram aonde você está hoje. Trouxeram você onde você está hoje. Ah, Tamara, se eu comer então 5... Gente, são exemplos, tá? Se eu comer então 5, tá bom? Olha, pra mim está, porque você saiu de 10 para 5, tá fazendo exercício físico, tá se exercitando durante os dias e não é todo dia que tem festa pra você ir. Entende? E você fez uma coisa consciente. Você decidiu que você vai entrar no social, mas vai comer bem menos. E se você talvez bebia refrigerante, hoje você vai beber água, ou se na casa tiver um mate, se você gostar, você vai tomar um mate. Se você bebia 15 chopes, hoje você vai beber 10, 7, nenhum. Isso vai depender da sua escolha. Mas a sua escolha não pode te causar uma dor depois, tá? Em que você vai achar necessário se recompensar porque ficou sem uma determinada coisa. E aí... desculpa, acabei me perdendo aqui. Só um minuto. E aí, como no carro, como na autoescola, esse processo de escolhas, ele não está ainda no teu subconsciente, entendeu? É um processo em que você vai trazer ele dos seus 5% aqui da frente para os seus 95%, que é mais ou menos essa parte aqui. Para ser mais específica, você vai trazer ele do seu córtex frontal para o cerebelo. Se não me engano, o cerebelo é aqui. É por aqui, assim. Tá? Você vai trazer esse aprendizado daqui para cá. Ok? E como hoje você tá pensando nisso, você vai começar em cada processo antes de você comer, você tinha o quê? Você achava que não pensava em nada antes de atacar a comida, quando na verdade você tinha um pensamento, você tinha uma emoção, você tinha um anseio de prazer. E aí com o tempo você vai aprender, o teu cérebro vai entendendo que aquilo é o normal. E aquilo é o que vai ficar gravado no teu subconsciente. Ok? E aí você, de vez em quando, pode acontecer de você agir por um impulso, é normal. Mas o importante é principalmente que você não se sinta culpado. Hoje na página eu fiz um postzinho sobre culpa, tá? E eu converso muito com as meninas sobre a culpa do comer. O que pode levar essa culpa. E aí a gente entende, tá? Isso agora vocês também vão entender, se já não entenderam antes, que a culpa do comer uma determinada coisa também vai gerar a compulsão. Vocês podem perceber que isso tudo está atrelado a levar essa informação para o nosso subconsciente, tá? Isso tudo está sendo racionalizado agora, mas a ideia é que com o tempo, cada vez que você estiver diante daquela situação, você consiga fazer uma escolha e você vai fazer tanto tempo uma escolha acertada que aquilo vai passar a ser automático para você, tá? Vai passar a ser automático, ou você encontrar um outro meio de se distrair numa determinada festa ou no encontro social, enfim, que não seja comer, ou você vai encontrar um meio de canalizar uma angústia, uma raiva, que não seja comer, ou você vai encontrar um meio de abstrair aquela culpa de ter comido fora do que você planejou
e não entrar naquela de agora dane-se, agora perdido por um, perdido por mil. E agora que você já tem o conhecimento do que a gente está fazendo nesse processo, tá? Que emagrecer é como dirigir, é uma atividade que vai se tornar cerebelar para você, é uma atividade que vai entrar no seu subconsciente, até que você não precise ficar fazendo essa decisão, tá? Vai ser super automático. Eu quero que vocês imaginem uma situação em que vocês vão ficar diante de uma decisão dessas, tá? Em algum alimento em que você está acostumado a agir sem pensar, tá? Vamos colocar dessa maneira, que você está acostumado a agir no impulso. Seja por conforto, por raiva, por angústia, enfim. Uma situação em que você está acostumado a ver, que de repente você nem percebia que era assim, mas hoje você já nesse período de uma semana, de uma live para outra, você já ficou, caramba, eu fiz isso e eu nem percebia que eu estava pensando assim. Então, pensa nessa. A minha janela está fechada, hein? Não sei se vocês escutaram a buzina. E aí, lembram o que eu falei sobre ter que pensar na ação antes de executar? Não sei se todo mundo lembra daquelas engrenagens que eu falei lá, que era o pensamento, o sentimento e motivação, sentimento / motivação, a ação, que é o comportamento, e o hábito. Cada um vai desencadeando o outro. Às vezes a gente pega um pensamento e motivação e muda a ação para mudar o hábito. E muitas das vezes o ideal é exatamente mudar a motivação para assim mudar o comportamento e o hábito. Porque às vezes o pensamento continua mesmo. Eu quero esganar um hoje. Qual é a ação? Você não vai esganar ninguém, né, gente? Quer dizer, eu acho que não. Você vai correr, não sei, para um biscoito. E aí você não teve você teve uma motivação do tipo, eu não vou esganar ninguém, né? Então eu tenho que procurar outra coisa para fazer, vou comer para aplacar essa raiva. E aí você come. E aí o teu cérebro percebe que aquilo te dá um alívio, sabe? Te dá um alívio, você fica tão zen depois de comer aquele biscoito, aquele doce, ou aquele salgado, se você for chegar num salgado. E aquilo vira um hábito, porque teu cérebro fica, caraca, tu encharca de dopamina para serotonina depois, é aquele bem-estar. E teu cérebro incute aquilo. Ó, parabéns. Toda vez que tu se sentir assim, vai lá comer que você vai se sentir melhor. E toda vez que você se sente daquele jeito, ou que você está diante de uma situação em que envolve um determinado alimento, não necessariamente um momento de raiva, sabe? Mas um momento até de descontração, um momento feliz, em que você entra numa compulsão ali para comer, para acompanhar o grupo. E teu cérebro fica, nossa, mas caraca, é isso aí. É isso aí que vai te relaxar. E toda vez que tu sai com teus amigos, você come assim, pra ficar bem zen. Pensa nisso. E aí, surgem, por enquanto, tá? A gente vai racionalizar um pouquinho, porque isso não vira automático. É igual dirigir. Você precisa fazer as aulas práticas para aprender e não precisar mais ficar aquela briga decidindo o que fazer, certo? Será que eu tô com fome? Ou eu tô tentando alimentar alguma coisa, algum vazio, alguma dor, qualquer outro sentimento que tá ali naquele momento? Como eu falei, pode ser para você alimentar alguma coisa que tá te incomodando, mas pode ser também
para alimentar um momento em que você está muito bem com seus amigos? Será que eu realmente preciso dessa comida agora? Por que eu estou enfatizando mais momentos de angústia? Porque quem está relaxado não come muito. Mas quem está ansioso come. Então você precisa mesmo daquilo agora? É disso que você precisa nesse momento? É dessa comida? Eu só estou perguntando para vocês, essas perguntas não é para vocês me mandarem resposta não, tá? Essas perguntas são as perguntas que vocês precisam se fazer nessa situação que vocês estão imaginando, ok? Uma situação que, você se estressou no trabalho, se estressou no trânsito, colocando momentos de angústia porque são os que geralmente desencadeiam a compulsão. TPM, lembrei que eu estou de TPM, eu tô querendo matar o mundo. Mas tu precisa daquele chocolate agora? Você precisa daquele salgado agora? É isso que você precisa? Se eu comer isso, se eu ingerir esse alimento, eu vou conseguir chegar no meu objetivo, no objetivo que eu tracei, seja nesses 30 dias, ou seja para daqui a alguns meses? Essas são as perguntas que a gente tem que começar a se fazer, principalmente se imaginando num determinado momento, tá? Qual o sentimento que você quer aplacar naquilo? Você tá com fome mesmo? E isso é interessante de você fazer quando você sente, tô com fome de comida gostosa. Eu tô com fome, mas eu quero comer alguma coisa gostosa. Então você não tá com fome, tá? Você tá com vontade de comer alguma coisa. E aí você começa essa série de perguntas. O que eu quero aplacar, sentir, comendo isso? Ou deixar de sentir? Eu tô mesmo com fome? Ou eu tô tentando desviar o meu sentimento, usando a comida para isso? Será que eu realmente preciso disso agora? Você chegar em casa de um dia cheio, tá com prova na faculdade para fazer, para estudar, tá estudando que nem uma insana, um insano para fazer monografia ou para fazer tese de mestrado, seja lá o que for. Você realmente precisa parar 5, 10 minutos para comer sem estar com fome. E se você sucumbir a essa vontade, o quão perto do seu objetivo você vai ficar? Menos perto do que está agora? Mais perto do que está agora? São essas as 3 perguntas que você tem que se fazer nas situações e que você sabe que vai envolver uma certa compulsão da sua parte. Porque hoje você sabe quais são essas situações, ok? Então, esse é o treinamento, certo? E aí, no momento em que você forma essas perguntas diante de uma situação ou antes de uma situação em que você sabe que vai envolver comida que não está na tua dieta, isso tira o teu cérebro do piloto automático e aí o teu racional assume essa decisão. E aí você aplica 1, 2 vezes. Tá bom. Não. Você tem que fazer várias e várias vezes, tá? É igual ficar sarado. Você não vai ficar sarado depois de uma semana de academia. Você vai ficar sarado lá na frente, depois de um tempo de academia. Para algumas pessoas pode ser mais, para outras pode ser menos. E academia e dieta. Oi, Camila. Tudo bem? Quanto tempo? E aí, igualzinho como você sai da autoescola, sabendo dirigir,
Você pode até não estar seguro de como dirigir, mas você sabe dirigir. Assim vai ser a aplicação dessa ferramenta. Você pode sair hoje ou no fim de semana sem estar muito seguro de que você sabe fazer aquilo. Que aquilo já está implantado em você. Não. Mas você hoje sabe como fazer. E agora você vai treinar fazendo isso. Tem problema se eu sucumbir ao alimento, seja ele qual for, seja a situação qual for? Olha, gente, problema é só vocês colocarem a mão na consciência de vocês para saber se tem problema ou não. Vocês têm que saber aquilo que é o melhor para vocês. E essa é a grande questão do coach. Eu não mando ninguém fazer nada, entendeu? A gente junto consegue melhorar o seu potencial de decisão, tá? E a partir daí você consegue tomar as decisões que são melhores para você. Se foi pertinente naquele momento, você sucumbir a uma vontade, tudo bem. Se você tá muito bem com isso, ok, tá? Se sucumbir a uma determinada vontade te gerou uma culpa, a ponto de você achar que se perdeu tudo, aí não. Tenha sempre isso em mente, não deixa esse tipo de escapada te gerar culpa. Tente sempre ser um pouquinho melhor na próxima vez do que foi hoje. Lembra que quem viu a live de ontem na página, deve lembrar que eu falei só por hoje. Só por hoje eu vou fazer uma escolha melhor. Amanhã é outro dia, gente. Claro que você não vai deixar as coisas desdarar, né? Você vai planejar. Por exemplo, se você só tem tempo de ir pra academia, se você está indo pra academia, um exemplo, e só tem tempo de ir de manhã, você não vai deixar pra separar tudo em cima da hora. Porque se você deixar pra separar em cima da hora, vai te dar preguiça e você não vai. Porque aquilo ainda não é um hábito. Entende? Você até pode de vez em quando acontecer isso quando você já está com aquele hábito tão arraigado dentro de você, ele já está tão cerebelado dentro de você, que tanto faz se você pegar as coisas em cima da hora e separar no dia anterior. Vai ser uma questão de conveniência, de ser mais rápido, entendeu? Mas você já está tão condicionado aí que você vai de qualquer maneira. A mesma coisa é o alimento. Comer isso aqui agora vai ser melhor do que, por exemplo, do que eu participar do almoço da firma? E aí? Você escolhe comer isso e ainda depois para o almoço da firma? Ou você escolhe guardar isso aqui e deixar para comer um pouquinho no almoço da firma? Entendeu? Qual é a questão da escolha? É saber o que vai ser conveniente para você. Você não precisa comer a mesma coisa que você sempre fez, por exemplo, no almoço da firma. O almoço da firma tem, sei lá, lasanha, canelone, aquelas massas que a gente não come todo dia. E aí você vai comer um pouquinho, óbvio, por que não? Mas ali você tá num evento, numa festa, numa coisa que é irresistível. Irresistível, porém é controlado. Do que você tá aqui e se descontrolar. Certo? Desculpa. Então, gente, isso é uma coisa que demora um pouquinho mesmo a ser gravado na nossa mente, tá? Não se culpem se por um acaso vocês sucumbirem em algum momento. Se não sucumbir, ótimo, gente. Tava falando da Tayane mais cedo. E eu achei super legal ela ter escolhido sair para não cair em tentação. Aquilo não era conveniente para ela naquele momento. De repente é mais conveniente ela fazer essa social no aniversário dela. E aí ela pode se permitir um refrigerante, uma cerveja, um doce, sei lá, mas ela vai estar sabendo o que ela está fazendo e ela sabe todo o esforço que ela teve para chegar no resultado que ela tem agora, hoje, neste momento, que é muito melhor do que ela estava uma semana atrás. Entende? Então, é pensar nessas escolhas. E não se culpar se por um acaso sucumbir. Sucumbiu nessa refeição? Parte para a próxima. Faz direito na próxima. Faz o que você planejou na próxima. Faz o que planejou para o resto do dia. Não fica se culpando, tá? Culpa gera compulsão. Vou repetir. Culpa gera compulsão. Por quê? Você se sente culpado porque já comeu
E aí você come mais para aplacar essa angústia. E aí você fica mais triste ainda porque sucumbiu mais. E come mais, e engorda. E aí você fica triste porque engordou e come porque engordou. Olha só o ciclo que formou. Caiu em tentação, caiu. Bola pra frente, tá? Só espero que se cair, seja bem pouquinho. E é isso, gente. Tem que ter paciência, tá? Com as circunstâncias, com você mesmo, para entender o seu processo, para entender o seu tempo, tá? Entender que você vai sim, se você tá fazendo os 15 minutos de exercício, se você fez os 15 minutos de exercício da semana passada e essa semana você aumentou para 20, como estava no desafio, semana passada foi de 15 a 20. Essa semana está de 20 a 30 minutos de exercício todos os dias. Eu não quero saber o que você vai fazer, tá? Se você vai pular corda, se você vai usar um dos canais que eu sugeri no grupo, tá? Nos canais de YouTube para fazer exercício em casa, se você vai sair para caminhar, se você vai brincar com seu neto de correr, enfim, eu não sei o que você vai fazer, mas alguma coisa você vai fazer. E aí isso vai se tornar um hábito, porque vai sendo introduzido todos os dias. Aos poucos, Tamara, aos poucos, mas está sendo introduzido. E aí você vai tomar gosto. Até quem não está podendo fazer exercício, né, Gisele? Tá se entusiasmando para fazer, porque tá vendo o resultado que tá tendo sem exercício. A Gisele, gente, a Gisele Almeida, não tá podendo fazer exercício porque ela tá com problema na coluna, então ela tá impossibilitada realmente de fazer esses desafios com exercício. Mas ela também tá tendo um ótimo resultado. Por quê? Ela já tá fazendo escolhas que levam ela mais perto do objetivo dela. E o que isso está fazendo com o consciente dela? Desculpa. O que isso está fazendo com o subconsciente dela? Está animando ela para fazer exercício. Porque no mínimo ela deve estar pensando, caramba, se sem fazer eu já estou tendo esse resultado, imagina se eu fizer. Entende? Durante essa semana, então, eu vou convidar vocês. Isso não é para vocês me mandarem no WhatsApp, tá? Isso é para você. Isso é o exercício para você. Antes de dormir e ao acordar, você vai pensar, você vai visualizar. Eu tô fechando os olhos porque eu começo a visualizar, gente. É impressionante. Você vai visualizar e enxergar aquilo que você quer ver no espelho. Daqui a 30 dias, daqui a 2 meses, enfim. Teu objetivo. Todo dia você vai imaginar aquilo. Todo dia você vai pensar, ou antes de dormir ou ao acordar, eu coloquei os dois, mas vamos colocar um ou outro. Se você conseguir fazer nos dois, beleza. Se conseguir fazer um ou outro, tá bom também. O importante é fazer todo dia. E você vai pensar como você vai se sentir. Que roupa você vai estar vestindo no momento em que você conseguir concluir o seu objetivo. Tá? Esse exercício é para você visualizar o seu objetivo lá na frente, tá? Isso é para a gente poder colocar na nossa mente aquilo que a gente quer para frente. E o exercício mental da semana é você pensar nessas perguntas que eu fiz agora, que fazem parte dos 4 processos de aprendizado. Deixa eu voltar lá as perguntas para quem chegou depois conseguir entender. Rapidinho. As perguntas são essas. Será que eu realmente estou com fome? Ou eu estou tentando alimentar um vazio? Ou aplacar uma dor? Ou aplacar uma angústia? Esse é o tipo de pensamento, esse é o tipo de pergunta que você tem que se fazer se você está com fome de uma coisa gostosa. Estou com vontade de comer uma coisa diferente. Então você não está com fome. Porque fome fisiológica, a fome do nosso corpo, ela não tem essa questão específica do que comer. Você simplesmente sente fome, tá? E aí você tem que se perguntar também, será que eu preciso disso agora? Estou querendo matar tá? Eu preciso
comer esse salgado, ou esse bolo, ou esse doce agora? É disso que eu preciso agora? Ou eu posso focar minha atenção em outra coisa? Posso ler um livro, ver uma novela, enfim. Ligar para uma amiga, conversar no WhatsApp, ver um vídeo no YouTube. Ver os vídeos da coach no canal do YouTube. Se eu comer isso agora, o quão perto eu vou estar do meu objetivo? Mais perto? Menos perto? Vou ficar mais longe do meu objetivo? Tá? E são essas perguntas que você tem que se fazer, principalmente quando você souber que vai estar numa situação em que pode te gerar uma compulsão. Ok? Sempre faça essas perguntas. Pessoal que é doento, quando Pedro aparecer lá vendendo aquela bendita empada, você se pergunta: eu preciso comer isso hoje? Eu preciso comer isso agora? Por que eu estou gastando meu dinheiro comprando isso? Se além de estar gastando dinheiro, eu ainda vou estar mais longe do meu objetivo. O que eu estou sentindo que eu estou precisando comprar isso? Passou a mocinha que vende trufa na empresa. O que está te direcionando a comprar aquilo? Eu preciso disso hoje. Não posso deixar para comer essas coisas assim no fim de semana, quando eu vou estar, sei lá, com meu marido, meu namorado, minha mulher, minha namorada, com os meus amigos, ali na mesa, numa social. Será que não é esse momento que seria mais interessante do que aquele outro? Será que... Desculpa. Eita. Será que eu preciso realmente comer 5 brigadeiros na festinha? Ou 2, 1? Já vai tirar aquela vontade de comer doce. Já vai saciar minha vontade de comer doce. Esse é o exercício para o mês inteiro de vocês, tá? Porque essas perguntinhas, esse processo de escolha, esse pensamento tem que ser treinado para ficar no nosso subconsciente, ok? Então é uma coisa assim, que não pode ficar deixando de fazer, porque senão você perde a prática. E se você perde a prática, você perde o hábito. E se você perde o hábito, pum! O emagrecimento que você teve ou que você não teve, ou você continua não tendo, ou você volta ao que era antes, ok? Lembrando que todo esse processo, tá? De transformação, todo esse processo do desafio tem 100% de comprometimento. 100% seu, 100% meu. Eu tô aqui 100% com vocês no WhatsApp, nas perguntas que me mandam, na live 10 horas da noite, certo? E vocês também têm que entrar com 100% de vocês, fazendo as ferramentas, cumprindo os desafios que, obviamente, vocês podem cumprir, porque quem não pode fazer exercício físico não faz. Cumprindo os cardápios. Se você não consegue fazer o cardápio todo, beleza, faz aquilo que ficar melhor adaptado para a tua realidade. Até porque eu já falei que eu não estou cobrando dieta aqui, tá, gente? Não estou. Eu estou cobrando as suas escolhas. Aliás, eu não estou cobrando. Eu estou ajudando você a entender as suas escolhas e passar a fazer escolhas melhores, certo? Nem tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, e é isso que a gente também tem que pensar. Ok? Bom, semana que vem, quarta-feira, às 9h30, não vai ter live, porque é o meu aniversário e eu não vou estar em casa essa hora. Muito provavelmente. Então, o que eu vou fazer? Vou passar esta live para terça-feira, às 8h30. Eu vou colocar um aviso no grupo também, mas eu já estou avisando aqui. Terça-feira, dia 24, às 8h30, vai ser o dia que eu vou estar fazendo a live da terceira ferramenta, certo? Biscoitos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero de verdade que vocês comecem a pensar em todas essas perguntas que eu fiz. Não precisam me mandar a resposta pelo WhatsApp, tá? Isso é para vocês. A visualização, façam.
tá? Todo dia. Faça. Quando você ficar nervoso, quando você ficar ansioso, você fecha a mão dentro do bolso, dá uma fechadinha discreta e faz essa visualização de como você vai estar quando você atingir seu objetivo. Com que roupa, o que você vai fazer, o que teu marido vai falar, o que tua mulher vai falar, o que seus amigos vão falar. Caraca, nossa, você tá linda, não sei, você tá gostosa, gostoso. Certo? Caramba, aquele vestido que tá lá tocado dentro do armário, coube e vai caber para sempre, ok? Essa é a ideia, esse é o objetivo. É nesses 30 dias começar a transformar a mente de vocês. E se você tá aqui para perder peso, você pode ter certeza que você vai perder, tá? Então toma cuidado, certo? Pessoal, até semana que vem. Sexta-feira esse vídeo vai estar no YouTube até sexta-feira, tá? Porque tem algumas pessoas que não tem Face. E se você quiser rever, vai estar aqui gravado no grupo. E eu vou mandar o link do YouTube pelo grupo também do WhatsApp, certo? Então, beijos e até semana que vem.